Se você busca crescer espiritualmente e se aproximar do Criador, este vídeo é para você. Assista com o coração aberto, deixe seu like como forma de apoio, comente sua experiência e compartilhe com quem também precisa dessa mensagem. Estive lendo a biografia de Padre Pio e me deparei com passagens profundamente significativas sobre sua trajetória enquanto esteve entre nós. Sua vida terrena revela ensinamentos valiosos que continuam a tocar corações até hoje. O que me impressionou ainda mais. Interessante. Gostaria de saber mais. O que tem a me contar sobre esse santo que eu ainda não tenha lido ou ouvido de você? Pois bem, como você sabe, a beatificação do Padre Pio ocorreu em 2 de maio de 1999. Estávamos juntos na Gruta de La Aurora, no Uruguai, naquele dia festivo. Você se recorda dessa ocasião especial? Lembra dos balões que foram lançados ao vento, levando uma foto do padre, e a dificuldade que foi conseguir que os balões voassem para o alto? Claro que recordo. Inclusive, uma senhora presente na comemoração falou: "Acho que o santinho não queria deixar a festa em sua homenagem." Disse isso se referindo aos balões que não queriam alçar voo com a imagem do santo. Bem isso, a procissão com os devotos a caminharem lentamente pela Via Crucis e a missa em homenagem à beatificação realizada ao lado da gruta foram marcantes. Havia muita gente de diferentes lugares naquele memorável momento. Mas, como expressei antes, quando procurei informações sobre a biografia de Padre Pio, entre vários acontecimentos importantes, alguns me despertaram a atenção. Por exemplo, a sua luta contra as forças do mal. Lembra-se de quando a estimada Maria de Lourdes descrevia aquelas lutas impiedosas que o deixavam à beira da morte, drenando cada gota de sua energia? Como esquecer? Parece que estou vendo-a em pé, gesticulando com os braços, com sua maneira pitoresca de se expressar. Narrava de tal forma que encantava os ouvintes. Bem, mas como falei antes, lendo sobre a vida desse santo, encontrei muitas passagens interessantes. Como você já sabe, Padre Pio nasceu às 5 horas do dia 25 de maio de 1887 em Pietrelcina, aldeia situada a 13 quilômetros da capital do distrito de Benevento. Segundo os escritos, ele era uma criança serena e feliz, vivendo em um ambiente campesino. Em sua infância, não se observava nada que indicasse a sua futura existência, cheia de surpreendentes fenômenos inconcebíveis à razão humana, além, claro, da religiosidade, talvez, decorrência da família devota à igreja. Como na maioria das famílias italianas, onde rezar o terço era uma prática integrada à rotina familiar. Quem iria imaginar que essa criança desenvolveria tão incríveis fenômenos? Verdade. Veja, entre tantos a citar, encontramos a bilocação, a previsão do futuro, inconfundíveis perfumes, impressionantes curas, leituras do pensamento, incríveis visões e suas furiosas lutas contra as forças do mal. E claro, o fenômeno dos estigmas, um enigma, não só pela sua natureza, mas também pelo seu significado espiritual. Durante 50 anos, suportou inconcebíveis sofrimentos físicos, o que nos leva a dizer que ele foi, sem dúvida, um mártir a ajudar no mistério da redenção do mundo. Ele, inclusive, confidenciou a um de seus filhos espirituais: "Eu sou um mistério frente a mim próprio." Continue a narrativa, estou gostando. O que você leu sobre as terríveis aparições na infância de Padre Pio? Por exemplo, uma criança em seus primeiros anos de vida, ainda mergulhada na inocência da infância, não teria capacidade de conceber imagens aterradoras o suficiente para assustá-la, concorda? Afinal, que monstros eram esses que ele enxergava? Boa pergunta, como saber?
tudo leva a crer serem de origem irracional. Sua mãe, com o passar dos anos, conversando com Padre Pio, relatou a ele: "Como você me assustava com os seus clamores, quando era pequeno?" E ele respondia: "Mãezinha, era o demônio que me atormentava." O seu confessor, Padre Agostino, escreveu: "Os êxtases e as aparições na vida de Padre Pio iniciaram durante o 5º ano de sua vida e foram contínuos. O que se pode imaginar é que esses seres invisíveis, com os quais mantinha contínuos e misteriosos contatos, nem sempre eram do mal. Também apareciam figuras angelicais, que o protegiam e aos poucos, com seus ensinamentos, iam moldando o seu espírito. Tudo leva a crer que no seu desenvolvimento foi orientado por esses seres angelicais." Quem sabe não era já uma forma de o preparar silenciosamente para os acontecimentos que o aguardavam. Recorda quando Maria de Lourdes contou sobre os sofrimentos e perseguições que Padre Pio passou durante toda a sua vida? Perseguições essas de lutas ferozes contra o demônio, além de calúnias e difamações oriundas dos próprios membros da Igreja. Recordo, sim, da fala de Lourdes. Atingir Padre Pio significava atingir um grande desígnio do Criador em favor dos seres humanos. Por essa razão, era preciso fazer fracassar a missão do padre a qualquer custo, em especial vindo das forças do mal. Ele sempre teve ao seu lado os espíritos de luz, iluminando-o para que seguisse a sua jornada de ajudar o maior número de pessoas a alcançar o bem. As entidades do mal induziam-no para o outro lado, queriam destruir a missão que o Criador lhe tinha atribuído, mas ele saiu vencedor. "É bem isso", escreveu Padre Pio. "Pouco falta para eu ficar louco, tal é o empenho contínuo para não ceder ao demônio, que se esforça para me arrancar dos braços de Jesus. O demônio me quer para ele a todo custo. Essa entidade maligna, com o intuito de iludir o padre, assumia diversas aparências, ora como São Francisco, ora como Santo Antônio, e até mesmo como um anjo da guarda. Houve um dia em que, quando Padre Pio desejava se confessar, o demônio apareceu-lhe sob a forma de seu confessor, Padre Agostino. Chegou a escrever: "Por tudo aquilo que estou sofrendo, se não fosse cristão, julgaria certamente que estava possesso." E prossegue ele: "As tentações ofuscam-me a mente, provocam suores frios e posso dizer que me fazem tremer da cabeça aos pés. Nesses momentos, só me restam os olhos para chorar." Nossa, fiquei arrepiada. Recordo de ter lido que Padre Pio tinha uma grande devoção ao seu anjo da guarda. É isso mesmo. Ele acreditava em tudo quanto a tradição cristã ensinou. Para ele, cada ser vivo, desde o nascimento, recebe um anjo como guia e inspiração. Chegou a escrever a uma de suas filhas espirituais: "Como é consolador saber que perto de nós está um espírito que do berço ao túmulo nunca nos deixa um instante, nem sequer quando nos atrevemos a pecar." Outro fato interessante, explicado por Padre Pio, era que Satanás nunca o atormentava às quartas-feiras. Esse dia é dedicado a São José, conforme a tradição cristã, o terror dos demônios. Segundo se sabe, Padre Pio tinha uma enorme devoção ao pai adotivo de Jesus. Interessante, essa parte da história do padre eu não conhecia. Pois é, e tem mais. Milhares de demônios cercavam Padre Pio, como sombras invisíveis em sua cela estreita. Intrigado, alguém lhe perguntou como tantos podiam ali se reunir. Com voz serena, ele revelou: "São espíritos, não precisam de espaço para existir." Em verdade, as ferozes lutas contra essas falanges do mal duravam muitas horas, até o clarear do dia. Impressiona o quanto sofreu este santo padre. Diversos autores abordam
ainda que brevemente, o tema da presença das forças malignas na vida de Padre Pio. Recusam-se a aprofundar o assunto por ser inquietante e não agradar o cristão de hoje, que não aceita ou tem dificuldade de acreditar em Satanás, não é mesmo? Isso é verdade, você tem razão. Hoje em dia, na própria igreja, tanto leigos como padres dizem que Satanás não existe. Ele encarnou em muitas pessoas de tal forma que ele próprio poderia expressar: eu já não preciso fazer nada. Eles sabem fazê-lo melhor do que eu. É só assistir aos infames noticiários, o ódio deliberado entre as pessoas por motivos banais, as guerras travadas em nome do poder, para sentirmos a presença dele reinando entre nós, sem a necessidade de se mostrar. Concordo plenamente. Li que nos momentos finais de sua vida, Padre Pio demonstrava profunda preocupação com o futuro espiritual da humanidade, acreditando que Satanás teria ainda mais influência sobre o mundo. Os próprios sacerdotes diziam que ele e sua falange de demônios não existiam, eram coisa da era medieval. Mas Padre Pio os via muito bem, um a um. Essa preocupação não deixa de ser verdadeira. Veja como a humanidade está caminhando cada vez mais na busca de bens materiais, sem medir esforços ou consequências maléficas para atingir seu objetivo. A imoralidade, a morte e as drogas tornaram-se banalidades do cotidiano. O que realmente parece importar é o poder, a riqueza usada como instrumento para dominar os semelhantes. Não duvide, as forças do mal são superiores à inteligência e às forças do homem. Acredito nisso. Sempre soube que somente o bem é contrariado. Satanás e sua falange nunca se metem com o mal. Mas me fale sobre a aparição de seus estigmas. Existe uma certa confusão quanto à data e como se manifestou esse fato. Bem, os estigmas foram o fenômeno místico mais controverso que tocou o Padre Pio. Segundo se sabe, não foi em San Giovanni Rotondo, no ano de 1918, como se comenta. O próprio Padre Pio, quando lhe perguntaram, em 1918, sobre o registro de aparecimento dos estigmas, respondeu: vocês as estão vendo agora, eu as vi em 1910. Em realidade, segundo ele próprio contou, o misterioso fenômeno ocorrera pela tarde do dia 7 de setembro de 1910, enquanto rezava em Piana Romana. Em uma aparição de Jesus e Nossa Senhora, foram-lhe concedidos os estigmas. Assim, o fenômeno dos estigmas iniciou em 1910, em Pietrelcina, na cabana de Piana Romana. Foi somente em 1918, em São Giovanni Rotondo, que os estigmas se tornaram visíveis. Antes eram como manchas avermelhadas e doloridas. Isso aconteceu pouco depois de sua ordenação sacerdotal, em 10 de agosto de 1910. Nossa, que espantosa visão teve Padre Pio quando recebeu os primeiros indícios de seus estigmas. Exato. Padre Pio solicitou ao Monsenhor Panulo que rezassem com ele por caridade, acrescentando: peçamos a Jesus que me liberte desta confusão. Desejo sofrer, morrer de sofrimento, mas tudo às escondidas. Segundo os escritos sobre sua vida, os sinais visíveis dos estigmas desapareceram, mas os sofrimentos continuaram fortes até se tornarem visíveis no ano de 1918. Sim. E quanto ao surgimento dos estigmas, que vieram a substituir aquelas manchas avermelhadas, como se deu esse fenômeno? Ah, sim, as chagas. Dom Giuseppe Orlando, conterrâneo e amigo íntimo de Padre Pio, compartilhou em seu testemunho uma experiência semelhante à relatada por Padre Pio ao confessor. Durante a ação de graças da missa, ali no coro, fui sendo suavemente elevado a um estado de doçura crescente, uma doçura que transformava a oração em prazer profundo da alma. Quanto mais eu rezava, mais se elevava o prazer da alma.
uma doçura silenciosa que me inundava por dentro. De repente, uma luz fulgurante atingiu meus olhos e, no coração dessa claridade sublime, surgiu Cristo, trazendo consigo as santas chagas. Ele nada me disse, apenas desapareceu na mesma luz intensa que o trouxe. Quando voltei a mim, estava estendido no chão. O silêncio pairava, e meu corpo, antes intacto, agora ostentava chagas profundas, como marcas de uma graça que ultrapassa o entendimento. As mãos, os pés e o coração sangravam e doíam-me a ponto de eu não ter força para me levantar. Arrastei-me até a cela, atravessando o corredor como quem carrega o peso do mundo. Deitei-me na cama, os olhos ardendo de súplica, e rezei, implorei para reencontrar Jesus. Mas então despertei em mim mesmo. Fitei as chagas, e elas sangraram também em mim, e desatei a chorar. Que incrível! Realmente uma história fascinante a desse santo. Segundo o padre Pietro de Schitella, ele comprovou que as feridas das mãos não eram superficiais, mas profundas, a ponto de se poder ver de lado a lado. Nesse caso, existem diferentes interpretações. Dom Rossi, visitador apostólico enviado pelo Santo Ofício para investigar os fenômenos do Padre Pio, descreve que os estigmas nas mãos são visíveis e produzidos provavelmente por exsudação sanguínea. Não encontrou nenhuma abertura nem desagregação dos tecidos, estando de acordo com as observações do Dr. Festa. Diferente das observações do Dr. Ramanelli, que afirmou a existência de uma ferida de um lado a outro, considerando até que atravessava o metacarpo. Muitos foram os doutores enviados pela Igreja para comprovarem ou negarem esse fenômeno. O fato é que as lesões não eram de origem natural, mas um fenômeno inexplicável através da ciência humana. E, além do mais, as chagas do padre e do sangue coagulado emanavam um perfume fortíssimo, semelhante a violetas, sentido em forma de ondas, à distância. Mesmo com o passar do tempo, as roupas e também os cabelos do padre conservavam esse aroma. Mais um dado decididamente favorável à origem sobrenatural dos estigmas. Que interessante! Mas por que essas diferentes observações dos estigmas, segundo os pareceres dos inquisidores, não deveriam se assemelhar? Bem, tudo indica que o resultado dos exames dos estigmas nem sempre foram os mesmos devido suas alterações. É provável que em diferentes momentos as chagas se apresentassem com aspectos distintos para o observador, não é mesmo? Sim, é possível. Essa é uma realidade dolorosa e, ao mesmo tempo, impressionante da vida de Padre Pio. Proibido de rezar a missa, o que lhe era mais caro, de confessar seus fiéis, acusado de inúmeras calúnias, sofreu tantas maldades por parte desses ultrajadores, como se eles estivessem possuídos pelo demônio. Recordo que, ao ler sobre a sua vida, fiquei consternada com tanta injustiça sofrida por esse santo homem. É claro que a Igreja busca zelar pela veracidade antes de anunciar como verdade, ainda mais se tratando de fenômenos inexplicados pela ciência. Sem julgar a Igreja, os exageros ficam por conta de alguns de seus malevolentes integrantes. Mas, apesar de tudo, soube vencer esse desafio, amparado em Jesus e Nossa Senhora. Nunca se deixou dominar pela influência do malévolo. Costumava dizer que Jesus não tinha vindo apenas para nossa salvação, mas também para dar glória a Deus na criação. Exato. Não acreditamos na força do Criador que está em nós, em nosso interior. Segundo o Padre Pio, Deus nos criou para sermos felizes. O sofrimento é uma expiação. Passamos a vida terrena achando que viveremos nesse corpo emprestado para sempre, juntando um monte de tralhas que para nada servem, acumulando falsos poderes e títulos sem serventia, sem caridade para com o próximo, escondidos em uma bonita falsa casca, encobrindo o feio interior. Disse Padre Pio que todos os séculos, até o fim dos tempos,
equivalem apenas à duração de um raio, são um instante. A nossa vida aqui neste plano não passa de um sopro. Quando dizemos eu farei, eu serei, eu verei, isso parece um absurdo. Deveríamos dizer, eu vivo para ser cada dia melhor em minha essência. Concordo. Falando sobre os dons de Padre Pio, principalmente o da bilocação, certa vez, em conversa com alguns confrades que discutiam sobre as bilocações de Santo Antônio, um deles queria saber como se dava esse fenômeno inexplicado pela ciência atual, ao que Padre Pio respondeu: sabe o que quer e para onde vai, mas não sabe se vai apenas em espírito ou em corpo e espírito. O padre também possuía o dom da precognição, que se refere à alegada capacidade de prever eventos futuros ou obter informações sobre o futuro de maneira antecipada, sem utilizar os sentidos físicos ou processo de raciocínio lógico. A ciência atualmente não possui evidências concretas que sustentem a existência da precognição ou de habilidades psíquicas similares. Porém, isso não é segredo. Existem muitas coisas que a ciência ignora por não serem verificadas e replicadas em processo de experimento e passam a rotular como inexistentes. Ele podia ver e prever acontecimentos que estavam ocorrendo no presente, fora de sua visão, e aqueles que viriam a se realizar em algum momento posterior. É claro, essa faculdade é incompreensível do ponto de vista racional, excede a todos os outros dons do padre. Entendo, mas é difícil imaginar esse dom que parece ir contra o nosso livre-arbítrio, você não acha? Acredito que a maioria dos estudiosos devem ter esse mesmo pensamento. Veja, devido ao fato de prever algo inexistente que depende de inúmeros fatores que fogem ao controle humano, como o livre-arbítrio, por exemplo, é natural que o entendimento científico, que se baseia na compreensão de que os eventos futuros são, na maioria, imprevisíveis e estão sujeitos a uma série de variáveis complexas, ignora esse dom como real. Mesmo assim, Padre Pio demonstrou por mais de uma vez essa capacidade, contrariando tudo o que se conhece como verdade. Fantástico tudo isso. Continue, estou gostando de saber sobre esse santo padre. Pois bem, certa vez, uma filha espiritual que perdera o pai recorreu a Padre Pio em busca de tranquilidade. O padre disse que a alma e seu pai havia passado por suas mãos e se encontrava bem. Ela, em dúvida, questionou que seu pai não era crente e ouviu de Padre Pio o seguinte: às vezes, basta uma lágrima de arrependimento. Em outro momento, alguém perguntou sobre o destino daqueles que não foram batizados. Em resposta, o padre respondeu: não pense em quem não conheceu Jesus, pense antes naqueles que o abandonaram. Que linda mensagem para recordar, não é mesmo? Alguma vez Padre Pio comentou sobre existir vida além da nossa no universo? Sim, quando uma de suas filhas espirituais perguntou a ele se poderia haver seres diferentes em outros planetas, ele respondeu que o Criador não teria restringido a sua glória e o seu poder criador a esta terra tão pequena. Não é preciso muito esforço para perceber o quanto essa frase é significativa, especialmente para aqueles que ainda questionam a existência de outras formas de inteligência neste vasto universo, ou quem sabe, em múltiplos universos. A probabilidade de estarmos sozinhos no universo é muito pequena. Com certeza devem existir diferentes formas de vida nessa imensidão cósmica. Quem criou tudo isso não daria preferência a um insignificante grão de areia a abrigar a única vida inteligente, enquanto o resto existiria para quê? É impossível aceitarmos essas ideias de sermos os únicos. Até parece que continuamos na era medieval, acreditando que a Terra é o centro do universo, e nós, seres especiais, sendo preparados para levar a vida a outros planetas e estrelas.
Isso é mais que uma piada. É bem possível que nós mesmos tenhamos sido introduzidos na Terra por outra civilização evoluída, que continua monitorando nosso desenvolvimento espiritual ou aperfeiçoando nossa genética para futuras raças. Não encontro razão para acreditar que estamos sozinhos. Você disse tudo. É quase impossível acreditar que estejamos sós nesta imensidão. Continuando sobre a vida de Padre Pio, como foi a última missa rezada por ele, segundo os registros daquele dia? A última missa de Padre Pio ocorreu em um domingo, no dia 22 de setembro. Padre Pio, aparentemente, se mostrava bem. Desceu à sacristia às 4:30 da manhã para se preparar para celebrar a missa das 5 horas, como habitualmente fazia. O padre superior ordenou que a missa fosse cantada, já que era um dia de festa. Padre Pio não estava em condições de saúde para suportar esse tipo de missa solene. Implicava em um grande esforço para ele. Tudo indica que Padre Pio teria se queixado desse fato, mas, por razões desconhecidas, não foi ouvido. Essa foi a sua última missa. Sim, continue. Não é somente isso, tem mais para contar, não é mesmo? Claro. Continuando. No dia 20 de setembro de 1968, 50º aniversário de seus estigmas, o padre pretendia celebrá-lo, como sempre, no mesmo clima de recolhimento e oração dos anos anteriores, sem solenidade e com o mínimo de esforço possível. No início de setembro, se manifestaram nele sintomas de uma congestão pulmonar, o que agravou o seu estado asmático crônico. Conforme testemunhas daquele dia, ele fez muito sacrifício para rezar a missa. Era notório seu estado de exaustão. Respirava com dificuldade e, por mais de uma vez, se equivocou no ritual, encerrando a missa do jeito que pôde. Teria dito chorando: "Ide em paz e o Senhor vos acompanhe." Meio ausente e perdido, antes de se recolher, abençoou a multidão que o aguardava, repetindo ofegante: "Meus filhos, meus queridos filhos." Foram as últimas palavras dirigidas ao público. Que emoção senti agora! Tudo indica que sabia que era a sua hora desde o início, não é mesmo? Com certeza. Na realidade, sua morte estava anunciada conforme a data em que ocorreu. Ele teria revelado a uma senhora, em 1963, que morreria quando a cripta onde queriam que ele repousasse estivesse pronta. O curioso foi que os trabalhos da cripta terminaram na manhã do dia 22 de setembro, sendo bendita no mesmo dia. Às 2:30 da madrugada de 23 de setembro do ano de 1968, deixou serenamente o seu debilitado corpo físico. Que história emocionante a vida de Padre Pio. Padre Pio falava sobre o sofrimento não somente pelo que passava, mas sobre o significado do sofrimento. Para ele, a cruz era o estandarte dos eleitos. Dizia: "Quando o Criador nos dá uma cruz às costas, está nos fortalecendo e dando condições para suportar o seu peso, para sermos capazes de nos elevarmos com ela." Além disso, para ele, a dor não era o único caminho para a salvação. Se está sofrendo, Jesus abençoará com a força necessária para suportá-la. Dizia ainda: "O amor sem dor é fogo de palha. Todos sofrem, mas poucos são aqueles que sabem sofrer bem." Quando alguém lhe perguntou por que existia a dor, ele respondeu: "Amemos, portanto, a dor, pois os sentimentos de quem nunca sofreu carecem de intensidade. O seu coração, de ternura, o seu espírito, de horizontes." Certa vez, o padre comentou, com o rosto amargurado, a um de seus filhos espirituais: "Está vendo? Todos vêm aqui para que lhe seja tirada a cruz. Nenhum deles pede ajuda para levá-la." Nossa, são palavras que carecem ser praticadas.
Se não estou enganada, Padre Pio falava aos seus filhos e filhas espirituais sobre a caridade e como poderíamos chegar ao paraíso. Sabe algo a respeito? Não está enganada. Para ele, o verdadeiro servo de Deus é aquele que pratica a caridade para com o próximo, que está decidido a fazer a vontade de Deus a todo o custo, que vive em profunda humildade e simplicidade. Assim, orar, meditar e principalmente amar e praticar a caridade para com o próximo são o caminho para a salvação. Também teria dito, quando alguém lhe perguntou sobre de qual vício deveria se libertar, devemos libertar-nos de nós próprios. Com certeza, o nosso eu egoísta, pernicioso, é de fácil manipulação por parte das forças maquiavélicas. Só para lembrar, o eu, para ele, era como Judas, nos beija, nos trai, tira-nos todos os méritos. O autor de um dos livros sobre a vida de Padre Pio cita as palavras do padre com relação às nossas ansiedades e agitações. Quanto mais inquieto anda o coração, mais frequentes são os assaltos de Satanás. O inimigo conhece bem que a paz de coração é indício de assistência divina. Por isso, não perde a mínima ocasião para nos fazê-la perder. Aí reside a necessidade de estarmos sempre atentos às nossas atitudes, buscando na oração a proteção necessária ao nosso equilíbrio. Quando adotamos a paz, simplicidade de espírito, serenidade da mente e da alma com vínculo de amor, dizia Padre Pio, estamos em harmonia conosco, é como um gozo contínuo da consciência. O demônio conhece bem tudo isso, por isso se esforça tanto para nos afastar dessa harmonia divina. Isto é verdade. A desarmonia nos leva a cometer atos insanos, contrariando a nossa verdadeira natureza. Na verdade, quando deixamos de encontrar Jesus dentro de nós, abrimos espaço para que o mal se instale. E quase que simultaneamente, o sofrimento surge como consequência das nossas atitudes impensadas e desconectadas da fé. Parece que a blasfêmia para Padre Pio era o pior acontecimento. É isso mesmo? Para Padre Pio, a blasfêmia contra o Criador era o pior acontecimento. Ele não suportava e preferia morrer ao ouvir uma pessoa insultar a Deus. Acredito que Padre Pio foi chamado para ser o representante de Cristo, a fim de nos recordar do seu sofrimento na cruz, para nos libertar de nossas falhas. Só para se ter uma ideia, ele chegava a permanecer sem comer 16 horas seguidas no confessionário, ouvindo e orientando seus filhos e filhas espirituais. Nossa! Como é bom ouvir você falar desse santo homem que viveu entre nós. Quando ouço ou leio algo a respeito de sua vida, entro em uma aura de boa vibração, algo como uma oração que me fortalece espiritualmente. Com certeza, só o nome Padre Pio já é uma bênção. Ao ser pronunciado, parece envolver-nos em uma aura de graça e espiritualidade. Sua vida foi um testemunho vivo da fé, da entrega e do mistério divino. Ao mergulhar em sua biografia, descobrimos não apenas fatos, mas sinais. Momentos em que o céu tocou a terra através de suas mãos marcadas pelos estigmas, de suas palavras cheias de sabedoria e de sua oração constante que atravessava o tempo e o espaço. Padre Pio não foi apenas um sacerdote, foi um farol para almas perdidas, um consolo para os aflitos e um guerreiro incansável contra as forças do mal. Sua presença, mesmo após sua partida, continua viva nos corações que o invocam com fé. Sua presença aqui significa muito. Se essa mensagem tocou seu coração, inscreva-se no canal e ative o sininho, assim você continua caminhando conosco nessa jornada. Obrigado por assistir e por fazer parte disso.